Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. É mais um momento de muita alegria, esse nosso encontro em família, um encontro em torno da mensagem do Cristo, essa mensagem que é libertadora para nossas vidas. Não vamos esquecer a água para ser fluidificada. Podemos acompanhar a leitura através do livro Vinha de Luz e do Evangelho segundo o Espiritismo, de modo que vamos aproveitar esses breves momentos para essa reflexão e para essa alimentação, vamos assim dizer. Esse momento de refazimento espiritual, uma alimentação espiritual para revigorar o nosso ser. Vamos fazer a nossa prece, elevando os pensamentos a Deus, a Jesus. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em nome de Deus, nosso Pai, em vosso nome, desejosos de aprender os vossos ensinamentos, aprender, compreender e, sobretudo, vivenciá-los em uma transformação moral e espiritual que se faz necessária a todos nós. Dai-nos, Senhor, a vossa bênção, que a vossa misericórdia e piedade alcance a cada um, a toda a humanidade, para que assim possamos trilhar o caminho terreno com fé, com esperança, com resignação, na certeza de que o Pai Criador sempre nos concede aquilo que é para o nosso supremo bem. Que assim seja. Bem, a leitura, como sabemos, o livro Vinha de Luz, o Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. A leitura é a mensagem 85, substitutos, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas, capítulo 1, versículos 79. É razoável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Detendo encargos da direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhe-á incumbências que lhes apurem as qualidades do serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho da crosta terrestre, esse alguém foi Jesus. Dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos, mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovar o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem os cegos e os loucos, condutores fiéis, dedicados a ensinar o caminho do bem. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperadores diretos a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfecham o poder administrativo da terra, mas urge reconhecer que no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio ele mesmo à nossa esfera de sombras e conflitos. Não enviou substitutos ou representantes. Assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou
a incompreensão e a cruz. Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. O evangelho de hoje será os itens 27 a 31 do 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo que trata exatamente das aflições. Bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Então, meus amigos, poderia se perguntar se as aflições, o sofrimento que caracteriza a vida humana, que decorrem dos erros do passado, esse sofrimento, essas aflições deveriam ser eliminadas, amenizadas, ou não se deveria deixar que a pessoa passasse realmente pelas suas aflições? Seria não pôr termo aos sofrimentos alheios. Seria essa a ideia. E há até aqueles que digam, se poderia até agravar um pouco essas aflições para ajudar aquele indivíduo, já que tudo decorre dos seus erros e até de crimes de vidas pretéritas. E isso nos faz lembrar de um fato que nós presenciamos. Nós acompanhamos uma pessoa que tinha uma instituição de caridade e foi fazer uma campanha junto a pessoas amigas, né? E chegando junto a um grande comerciante, conversou e tudo mais, explicou o que estava fazendo, né? Eram pessoas que sofriam, pessoas que passavam muitas necessidades. Ele estava empenhado nesse trabalho assistencial. E o seu amigo olhou para ele e disse: mas rapaz, eu penso que quando Deus marcar um, é para não perder de vista. Ou seja, não vale a pena você ajudar, porque ele está merecendo. Foi Deus que determinou, então ele tem que passar realmente por isso, que algo de bom ele não fez. Aí a gente pensa que isso foi uma coisa isolada, mas não, há muitas pessoas que pensam isso, que pensam dessa forma. E desse modo a gente fica a se perguntar: e nós conhecemos os desígnios de Deus? Sabemos o que Deus designou para as pessoas? Por acaso a providência divina não nos coloca no caminho daquele necessitado, daquele moribundo, para que nós possamos ajudá-lo? Para que tenhamos a oportunidade de fazer o bem? Porque a nossa ajuda, seja ela uma orientação, uma oração, um socorro material, pode certamente não só ajudar naquele momento, mas pode também fazer com que a pessoa passe a pensar diferente. Mas mesmo que ela continue da mesma forma que ela sempre foi. Aí a gente lembra de Joana de Ângeles, a mentora Joana de Ângeles. Joana de Ângeles diz: sempre ajude, sempre oriente, sempre dirija uma palavra de incentivo, uma palavra que seja um ensinamento. Porque tudo isso fica registrado na consciência. E à medida que a pessoa for amadurecendo, o espírito for amadurecendo, essas orientações, essas palavras vão emergir espontaneamente. Às vezes a gente vê numa mesma família, a pessoa tem 3 filhos, 2 extremamente imaturos, trabalhosos, e tem um que se destaca pela seriedade,
pelos conhecimentos que traz espontaneamente, que até surpreende. São as reminiscências de vidas passadas. Reminiscência também no mundo espiritual daquele conhecimento, daqueles valores que ele já teve acesso e que ficou registrado a nível da consciência. E aí a gente pergunta, imagina esse raciocínio de deixar os aflitos sempre aflitos, de nada fazer por eles. E o que pensar de Jesus? Jesus que nos deu o exemplo maior de doação de si mesmo. Jesus que acolheu a todos, amparou, orientou, curou, independentemente da cultura, do credo, da condição social. Ele se deixava seguir por todos. Doentes, desequilibrados, criminosos, prostitutas. Ele não negou o socorro, a caridade a nenhum deles. Nos deixando assim um exemplo de que, apesar das pessoas, de todos nós, sermos criaturas ignorantes, imperfeitas, enfermiças espiritualmente, todos nós necessitamos e merecemos o amparo um dos outros. Todos nós temos a condição de aliviar a dor, a aflição do nosso semelhante. Imagina se Jesus tivesse pensado dessa forma. O que seria da humanidade? O que seria de todos nós abandonados, à própria sorte? Mas não. Ele socorreu, ele aliviou as dores de muitos e ainda continua agindo assim perante a humanidade. Outro raciocínio equivocado se diz respeito à ideia de que se deveria pôr fim à vida daquele que está desenganado, aquele doente que está no processo irreversível, desenganado pela ciência, e que muitos defendem que seria correto, por fim, cessar a vida dessa pessoa. Seria a prática da eutanásia. É como se nós conhecêssemos os desígnios de Deus. É como se a ciência nunca tivesse se enganado. Quantas histórias nós já ouvimos de pessoas que estavam assim em coma e depois voltaram, depois se recuperaram. Mas o principal é a condição do espírito. Ali se encontra um espírito ligado à matéria. Um espírito que aproveita essa experiência para refletir, para escoar suas imperfeições. Às vezes, a única válvula de escoamento das suas imperfeições, dos seus erros do passado. Estar naquela condição, o corpo inerte, mas ele, espírito, ele está, na maioria das vezes, ele está consciente. Inclusive, os guias espirituais conversam com ele, ajudam exatamente nas reflexões, naquilo que ele precisa entender, compreender. É um momento extremamente relevante para aquele que está passando por essa experiência. Essa experiência, mesmo na vida, na condição vegetativa, ali tem espírito. E ninguém pode interromper essa experiência de acordo com o que a gente acha ou deixa de achar. É doloroso, é cansativo para a família, dias após dias, naquela condição, e você vê um ente querido numa fase degenerativa,
e não poder fazer nada, mas é também uma oportunidade para a família exercitar a paciência, a resignação, a fé, e se poderia aproveitar esse momento para fazer orações, para que o Espírito escute, para que... mas ele não escuta, o médico disse que ele não está escutando nada, o corpo, mas o Espírito sim. Fazer orações, ler páginas do Evangelho, mensagens edificantes, tudo isso ajuda ao nosso ente querido que está ali numa expiação muito severa. Agora, outro detalhe que os Espíritos chamam a atenção, na verdade, quem faz esses comentários é o Espírito São Luís. São Luís chama a atenção para determinados momentos em que a pessoa está triste, sem querer viver, está desapontada, não está mais querendo prosseguir com a vida, mas não quer cometer o suicídio. Aí começa a se submeter a perigos, começa a se submeter a desafios que põem em risco a vida, mas o intuito mesmo é o intuito de morrer. Ele está assim se arriscando, às vezes vai se arriscar com o pretexto de ajudar alguém, mas no íntimo, lá dentro, ele está tentando morrer. Então São Luís diz, é inútil. Isso é catalogado como suicídio. Uma coisa é você ter a intenção de ajudar alguém. Você vai ajudar alguém e você sabe que vai correr risco. Você sabe que pode não dar certo para você, mas você assim mesmo insiste e vai. Aí é diferente. Aí existe um mérito, existe uma atitude de altruísmo, de ajuda ao próximo. Quem vai para uma batalha, por exemplo, vai para uma batalha porque foi designado para ela e essa pessoa se insere em um conflito, em um tiroteio, por exemplo, porque está incumbido, essa pessoa está incumbida daquela missão, de defender uma nação, de defender um país. Então é diferente, você está se arriscando, mas não porque você quer morrer, porque você está descontente com a vida e quer fugir dela. Então, essas reflexões são reflexões que os espíritos, eles trazem aspectos que são muito próprios da vida humana. Às vezes a gente nem percebe, nem está se dando conta, mas esses aspectos existem. E eles trazem esse esclarecimento. Esse capítulo, o 5º capítulo, ele é realmente muito detalhado e traz breves reflexões, mas que despertam em nós um momento de meditação, de reflexão. Poxa, é assim mesmo que acontece. E às vezes a gente até pode se identificar com algum desses aspectos. Então, o 5º capítulo, Bem-aventurados os aflitos, diz respeito a todos nós, diz respeito à humanidade que ainda passa por tribulações, por aflições, e muitas vezes nós não sabemos lidar com esses momentos, muitas vezes nós não sabemos, nem sequer conseguimos compreender, aceitar, e às vezes isso dá até um desânimo, dá uma desventura, porque nós não temos só o Espiritismo que nos traz essas reflexões, que nos possibilita esse entendimento maior. Então, bendita doutrina, que nos traz Jesus de uma forma linda, maravilhosa, de uma forma muito verdadeira e de uma forma que nos aproxima do Mestre. Então vamos
nos preparar para a nossa prece final, pedir para que os guias espirituais fluidifiquem a água, pedir a bênção do alto, que a bênção divina envolva todos nós, iluminando nossas mentes, nossos corações, desfazendo energias negativas que estejam conosco. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, que a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dá-nos hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações, livrando de toda maldade, pois só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da justiça, do amor e da paz para todo sempre. Que assim seja. Possamos ter uma semana de saúde e paz e que estejamos na próxima semana em nosso encontro para o Evangelho no Lar. Muita paz.